Sejam bem-vindos ao Pode Tudo da Tutu. Esse é meu primeiro episódio e hoje estou com um convidado muito especial. Foi uma surpresa, ele não sabia que seria convidado. Daqui para frente nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre internet, o trabalho com a internet e de tudo um pouco. E hoje chamei meu queridíssimo marido, sou suspeita, que é meu sócio também, o El Félix, 35 anos. Faz um resuminho sobre você. Primeiramente, eu quero... Uma introdução. Não, primeiramente eu quero agradecer, né? Tá tendo esse privilégio, essa grande honra, tá aqui ao seu lado, aqui compartilhando esses momentos tão especiais das nossas vidas, que a gente vai estar passando para o público. E muito obrigado, Dudu, você ter me convidado. Meu nome é Wellington Félix, eu tenho 35 anos, sou homem apaixonado pela vida, por essa mulher incrível e pela família linda que a gente construiu. Esse eu vou resumir, esse é o El Félix aí para vocês. Normalmente a gente aparece muito em público falando sobre nossos trabalhos, que a gente tem muita empresa, a gente acaba dividindo muita rotina das empresas com as pessoas da internet. E a minha intenção nesse podcast é tentar trazer um pouquinho do El, da essência do El, que talvez as pessoas não conheçam. Fortes emoções, tá? Não vamos tentar falar nada de trabalho aqui. Vai falar um pouquinho, porque não adianta, né? Faz parte da nossa vida. Na realidade, a gente exala trabalho, né? Exala negócio. Porém, eu queria que você contasse um pouquinho do seu início, assim, infância, início família. Como que sua mente foi estruturada para a vida? E aí, quando eu começo se eu falar da minha infância, foi bem diferente do que eu vejo hoje das crianças comuns que vivem hoje. O que eu lembro hoje da minha infância, foi mais ou menos quando eu já tinha mais ou menos ali meus 7, 8 anos. Pra trás, assim, eu não lembro tanta coisa, porque a gente vai ficando velho e vai começando a esquecer as coisas, e muitas coisas não ficam ali dentro, não chegou a massificar dentro das nossas raízes. Mas eu me lembro que eu sempre fui uma criança muito perturbada, eu sempre fui muito fora da curva. A minha mãe fala que com 2 anos de idade, eu pulava o muro para ir para casa da minha madrinha, porque a casa da minha madrinha era do lado da casa da minha mãe. Só uma pausa. Hoje você tem uma filha de 2 anos de idade que pula a janela para ir pra vizinha brincar. Exato. Então já temos aí, ó, uma coisa que veio de você. Acabei de saber. Verdade. Então, com 2 anos de idade, já pulava, porque lá na casa da minha madrinha tinham 3 crianças. Então, 3 meninos, que são os meus amigos. Então, eu peguei e criei fui criado dessa forma, e minha mãe sempre gritando, correndo atrás de mim. Aí nisso eu me lembro também da escola, que na escola eu pulava um muro, mas nisso com 6 anos de idade, 7 anos. Eu pulava o muro da escola pra poder ir pra casa, e do nada aparecia a professora lá na porta da casa da minha mãe, tipo, cadê o El? Fugiu. Então, essa foi um pouco da minha infância. Me lembro que a gente ia muito pra terreno vazio, pra poder caçar rã. Então, assim, cara, eu fui uma criança muito arteira, soltava muita pipa, corria muito atrás de pipa. Então, gente, o El é do bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu, cerâmica. Então, se eu for começar a falar um pouquinho mais, vou acabar falando sobre trabalho, porque eu comecei realmente a trabalhar com 8 anos de idade. Mas a minha parte da infância, eu realmente tive infância, realmente fui muito perturbado, brinquei muito. Ao longo da minha vida, aí, até os meus 17, 16 anos, fui bem rueiro, assim, vamos se dizer assim. Era uma criança feliz. Eu era criança muito feliz, muito feliz. Mas você acha que a sua mente imaginava que você ia chegar onde você chegou hoje? Ah, com certeza não, né, Tutu? Onde eu fui criado ali foi uma região bem pobre, assim, onde com poucas oportunidades, essa é a grande realidade, para a pessoa ter oportunidade, ela tinha que pensar fora da caixa. Então, graças a Deus, eu sempre pensei fora da caixa. Mas o que aconteceu comigo é 1 em 1 milhão. Pode ter certeza disso, porque isso não é fácil. Porque se a pessoa não corresse atrás ali, não tinha oportunidade. Até mesmo porque o próprio ambiente, né, que você vive não é falado. Eu nunca ouvi falar sobre faculdade. Olha que loucura. Eu nunca ouvi falar assim, cara, você tem que estudar para ir para uma faculdade. Não, eu ouvi desde a infância que eu tinha que aprender uma profissão. Entende? Que, no entanto, eu sou mecânico de formação. Eu comecei a trabalhar dentro de uma oficina mecânica com 12 anos de idade. Então, foi essa a realidade. Eu tinha que aprender uma profissão, porque parecia que a gente vivia em 2 extremos. Ou você tinha uma profissão ou você era um vagabundo. Era exatamente dessa forma. Então, eu aprendi uma profissão, porque eu nunca tive vocação para ser vagabundo. E aí a gente vê
a individualidade de cada pessoa. Como é bom a gente entender a história para entender a tomada de decisão das pessoas. Porque eu e o El somos da mesma cidade, mas Nova Iguaçu é muito grande. E muitas pessoas falam que é separado ou pela Dutra ou pela linha de trem. Um lado é um lado que tem mais informação, o outro lado é um lado que é mais para a roça, um outro lado, ele está falando que lá onde ele morava não tinha muita essa orientação, pelo menos na sua família, por lá, sobre faculdade. Já assim, no meu ciclo, era um ciclo que eu não tinha dinheiro, mas minha mãe era professora. Então, me dei bem por causa disso. Ela, por ser professora, ela valorizava o estudo. Então, ela falava, você tem que fazer uma faculdade. Desde criança, eu já perguntava, qual faculdade? Vai vendo que você tem mais interesse, mas não esquece que você vai ter que fazer faculdade. Por isso que é tão importante a informação dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano. Então, é muito importante a gente entender as pessoas que nos cercam, para a gente poder ter sempre as melhores orientações. E hoje eu vejo você já pensando nisso com as crianças. Uma coisa que você não tinha na infância, hoje você já fala. Que assim que elas demonstrarem interesse por alguma coisa, você já vai orientar a estudar ou buscar alguma coisa de estudo. Se elas trouxerem algo pronto para mim, eu quero ser isso. É óbvio, vou acolher e é isso, vamos seguir, papai está aqui para poder te orientar. Não sei o que eu quero ser, então eu vou tentar colocar num caminho onde eu acredito que pode ser algo que é legal para ela. Porque quando a pessoa não sabe para onde ela quer ir, qualquer lugar vai levar sempre a lugar nenhum. Então, por isso a importância da orientação, que por mais que naquele momento não faça sentido, eu não sei se gosto, eu não sei se desgosto, porém, eu não sei o que fazer. Então, nada melhor do que uma pessoa mais experiente que falar assim, de acordo com a minha experiência, eu acho mais importante você fazer isso nesse momento. E se chegar lá na frente, quiser mudar de ideia, cara, tá tudo bem também, qual é o problema? Não existe problema nenhum nisso. Nenhum. Mas você já pensa em direcionar para um estudo. Que com certeza. Tudo é focado na área de conhecimento, informação, porque eu sei a importância de um estudo que faz nas nossas vidas. Quando você tem o hábito de leitura, você tem um hábito de estudo, isso te coloca à frente aí de muitos anos da realidade que a gente vive hoje. Porque hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer leitura, pessoas que não estudam, pessoas que não querem se qualificar, e a gente acaba se deparando num mercado onde as pessoas estão estagnadas. Muitas vezes elas não conseguem entender nem o porquê que elas estão estagnadas. Simplesmente porque elas não estão conseguindo evoluir como pessoas. Porque quando a gente consegue evoluir, Twila, como pessoa, esquece. O caminho profissional, ele acaba se evoluindo de uma forma naturalmente. De uma forma natural. Quando você está bem com você mesmo, você busca informação, você começa a colocar as coisas em ordem. Quando você mal vê, você é um ótimo profissional e você nem se deu conta. E sim, simplesmente porque você mudou. Porque quando você muda, tudo muda. E aí você acha, não, o mundo mudou. Não, nada mudou. Quem mudou foi você. Então, é bem legal. É quase que eu falo de trabalho aqui. Quase, já estava entrando no motivacional da reunião gerencial. Não vou falar sobre trabalho. Eu participo toda segunda. Eu estava pensando, porque você falou a respeito dessa parte dos estudos, e você já falou para mim várias vezes, mas é porque eu não tive estudo, eu não tive essa importância de que era para estudar. Vocês estão percebendo que a Twila veio aqui, curtinha minha, né? Ela tá pegando todas as informações que ela obteve ao longo das nossas vidas, está colocando em cima da mesa e tá falando assim, se vira nos 30. Porque eu quero que as pessoas pensem o outro lado, sem ser o lado empreendedor do Instagram, entendeu? Para as pessoas verem sua essência, que eu conheço. Mas voltando ao assunto do estudo. É porque muitas vezes você já me disse assim, mas você é muito inteligente, eu não sou inteligente, eu não estudei, não sei o que. Eu nunca concordei com isso. Sempre falei, não, você é muito inteligente, sim. É muito inteligente. E daí vai da sua característica também, de personalidade. Você correu atrás do estudo. Você desenvolveu... Quantos cursos você já fez naquele site de treinamento? Fala aí. 52. Tinha um site de recrutamento, né? De recrutamento online que oferecia cursos gratuitos. E você, por conta própria, buscou 52 cursos para se profissionalizar. Isso que a Twila falou é muito importante. Que eu vou ser muito sincero. Pega a visão. A Twila é uma das mulheres mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver na minha vida inteira. E olha que eu não estou falando isso baseado porque é minha esposa, cheirosa, maravilhosa, né? Porque a gente tem uma família juntos, ou é porque nós somos sócios, eu só estou querendo edificar ela. Não. Palavra comove, número convence. Eu te mostro através de dados, de números. Eu vou te falar sobre algo que aconteceu hoje. Exatamente o que aconteceu hoje. Hoje,
ela pegou, tá falando sobre o podcast dela, Aí eu falei, pô, fez o nome? Não. Não fez nome, não? Não. Cara, ela do nada, chegou de manhã, em 1 hora, ela criou o nome, criou o logo, mandou fazer caneca, mandou resolver tudo. Simplesmente ela resolveu tudo como se fosse trocando de roupa e voltando. Desse nível. E o nome, gente, queria agradecer, foi uma votação lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, quem não me segue, Tuila, _Tuila, porque a gente mudou de perfil agora. E foi um auxílio das minhas seguidoras, tá? Porque elas quiseram botar podcast e tu, maiúsculo de Tuila. E a gente vai acrescentar depois um pod da Tutu aqui, pode tudo da Tutu. Pode tudo da Tutu. Está crescendo, está nascendo. Então a gente vai ter umas mudanças. Nasceu. Agora vamos nutrir esse filho para ele poder crescer bem forte e saudável. Gente, eu não tenho tempo. Então eu tive que resolver. Ou eu resolvo. Minha vida é assim. E só tem aquele tempo. 2 filhos. Só tive aquele tempo de manhã para fazer isso tudo. É isso. Então o que acontece? Qualquer informação que ela pega, ela trata essa informação de uma forma muito diferente. A mente dela trabalha de uma forma diferente. Quando ela pega uma informação, parece que ela já viu por trás, ela já viu como é feito, ela já consegue ver além. E quando eu falo que, cara, eu não sou inteligente, eu não sou. Cara, eu tenho um déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, cara, eu tô lascado, velho. Eu tenho tudo que tira minha atenção de qualquer coisa, eu tenho. E tá tudo bem, eu aprendi a conviver com isso e me sinto muito bem com isso. Porém, quando eu pego alguma coisa para fazer, como os cursos, como qualquer leitura, qualquer estudo, qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu entendo como eu tenho dificuldade, eu tenho que fazer aquilo umas 3, 4 vezes. Então, quando eu pego algum tema para poder estudar, eu leio, escrevo, copio, crio resumos sobre aquele tema para poder massificar na minha cabeça e eu não esquecer. Eu não consigo simplesmente ler e falar, cara, você é foda. Vai aprender e não vai esquecer nunca mais. Não, eu tenho que praticar porque eu sei que eu vou esquecer. Eu sei que aquilo eu vou estar fazendo e vai aparecer uma mosca assim, eu vou estar tentando contar quantas vezes ela bate as asas na minha frente. É desse jeito. Mas aí a gente não pode falar de inteligência, porque se você não fosse inteligente, você não teria tido esse autoconhecimento de perceber essa dificuldade e você já arrumou uma alternativa para essa dificuldade. Na realidade, eu falo muito que eu tenho muita dificuldade. Realmente eu sei que eu tenho muita dificuldade. Então, baseado nessa dificuldade, eu trabalho para poder estar superando e vencendo esse desafio que é diário na minha vida. E eu curto, tá? Super que eu curto. E, porque gente, fica mais desafiador. Sendo mais desafiador, fica mais gostoso. E esse ano, assim, ele buscou ajuda nessa questão do TDAH, que vou tentar convidar algum profissional para vir conversar sobre isso aqui com a gente, porque foi muito importante ele ter identificado, ter procurado um médico, né, Well? Eu procurei um médico porque eu comecei a perceber que as informações, lá no escritório, mais ou menos um espaço lá de uns 15 metros quadrados, 20 metros quadrados, e ficou numa mesa na frente falando sobre a LL Burg, a outra sobre o marketing, uma outra falando sobre a construtora, uma outra falando sobre vida cor-de-rosa e a outra eu ali, no meio ali, tratando todas as informações. Então eu estou falando sobre isso, estou falando sobre aquilo outro, estou falando sobre uma outra empresa. E as informações, elas entram e saem de uma forma muito rápida. E eu percebi que eu comecei a tomar algumas decisões e não estava me lembrando que as pessoas, você autorizou. O nego colocou na mesa, eu sou o cara que toma a decisão, eu pego e toma a decisão. Aí depois, mas você autorizou. Eu falei, opa, eu autorizei isso? Sim, você autorizou. Eu falei, opa, calma aí, sim, eu autorizei, tá tudo bem. É o que eu teria feito. Porém, mas eu comecei a perceber que eu não estava lembrando dessas tomadas de decisões, não estava lembrando dessa autorização. Aí eu conversando com a Arthur, falei, cara, eu conversando com um amigo nosso, não foi? O Douglas, da Ingrid. Oi, Douglas, um abraço, tamo junto, irmão. Ingrid, adoramos vocês. A Ingrid, convidei ela para vir para cá também. Então, eu fui no médico dele, um psiquiatra, fiz uma consulta com um psiquiatra dele, aí ele pegou, conversei com ele, mó tempão, aí, cara, falei todas as minhas características, falei, cara, é incrível. Na primeira consulta, Na primeira consulta, ele já deu as características. Ele falou, cara, já me deu todas as características, me passou um remédio. Ele falou, cara, vamos começar tomando Vinvance para poder melhorar essa concentração. E eu comecei na dose mínima e fiquei na dose mínima, porque para mim o mínimo ali já foi o suficiente. Gente, parece que o mundo tá andando mais devagar quando toma aquele remédio. Gente, cara, as pessoas, elas vão falando as coisas comigo. Cara, parece que é o remédio da inteligência.
Mas não vamos falar sobre isso. Agora a gente precisa falar com o médico do lado. Sobre o... Não, eu tô falando sobre a minha experiência. Mas, daqui a pouco alguém vai comprar. Não, gente, vai no médico. Procure um médico se você estiver sentindo esses mesmos sintomas. Depois agindo eu indico dessa o meu forma. médico. O cara é bom. Cara, parece que é um remédio da inteligência. Eu tô conversando com as pessoas, o que vai acontecendo? As informações, ela fica muito mais clara, fica muito mais óbvio, fica muito mais objetivo. Eu vou acessando as minhas caixinhas, que a minha vida é feita em caixinha, né? Eu falo que os temas das conversas são tudo em caixinha. Então eu começo a pegar elas de uma forma mais rápida. Antes as caixas E uma de cada vez. Parece que antigamente as caixas estavam distantes. Hoje não. Hoje as caixas estão muito óbvias, estão aqui, ó. Eu pego essa caixa e trato e jogo aqui. Então, quando uma pessoa vem do nada, tá com uma outra caixa na minha mesa, gente, essa caixa que eu falo são conversas. Quer falar outro assunto, outro tema? Outro tema. Quando ela vem e taca, preciso fechar a minha caixa. Depois a gente entra nessa caixa. Então, a forma de organizar a mente, a forma como a gente conduz as coisas, pra mim, eu achei maravilhoso. Eu até falei com ela que, cara, isso pra mim fez até mal. Aí, por que fez mal? Falei, cara, eu comecei a me concentrar demais. Então, quando eu me concentro demais, algumas coisas que não me incomodavam começam a me incomodar. Aí fica parecendo que tá de TPM agora. Agora ele que foi com TPM nos dias. Não é nem mau humor, não. É porque o que eu tô falando é, tipo assim, alguns assuntos. Porque lá na empresa a gente... é muita gente, né? Então a gente trata muitos assuntos. Então, algumas coisas que vêm, tipo, na minha cabeça é tão óbvio que eu não consigo nem gastar energia falando que não. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Então... Mas exatamente isso. É como a gente lida com muita gente, com muitos assuntos e ramos diferentes. Às vezes vinham as informações tudo num bolo só e a gente tentava resolver tudo e ficava algumas em aberto. Aí o remédio te ajudou a concluir um de cada vez. Na verdade, nos ajudou, né? Que por tabela, acabei me organizando melhor com a Tutu. As conversas não ficam mais paralelas, de uma forma completamente aleatória. Então eu fiquei até meio chato com ela, porque às vezes a gente conversando... Foi um chato do bem, que eu até falei. Um chato do bem, né? A gente tava passando uns problemas de casamento esse ano, assim, que eu já não tava mais com muita paciência. Mas eu não tava nem sabendo disso não, tá? Isso ela tava passando sozinha. E quando ele começou a procurar um médico que ajude a se concentrar mais, começar uma conversa e terminar, não ser mais tão agitado assim, impulsivo, a gente começou a se relacionar melhor, conversar melhor, né, amor? Com certeza. Tá sabendo disso agora? Eu tô sabendo disso agora, né? Que pra mim é novidade. Nem sabia quem tava passando problema, quanto mais. Mas é sempre eu que passo problema, tu nunca sabe que tá passando problema, né? Ó, vai começar a DR no meu podcast. Olha a importância do remédio. Eu me lembrei aqui de uma história que ela brigou comigo e ela foi pra rodoviária pegar um ônibus pra poder sumir. Vamos contar no próximo podcast. Mas sobre relacionamento. Eu não joguei isso aqui agora na hora, porque a gente primeiro tá na nossa caixinha do podcast. Entendeu? Então não faz sentido pegar essa e tacar aqui. Mas se fosse outro momento, já estaria aqui. Pá, e naquela vez que você fez isso, você fez aquilo, outro, você pegou e meteu o pé. Então, você consegue... Se vocês quiserem saber essas histórias, a gente faz um outro sobre relacionamento. Mas vocês têm que comentar aqui embaixo, caramba, é cada história. não, comenta não, porque cada história. Vamos dar continuidade pra gente focar, né? Agora conta um pouquinho dos seus trabalhos. Quando você começou a trabalhar? Você falou que começou a trabalhar com 12 anos, né? Nossa Senhora. Muito novo. E o El, ele é uma pessoa assim que faz de tudo. E tudo que você fala, faz isso pra mim. E se ele não souber, ele aprende na hora, mas normalmente ele sabe fazer tudo. Abrir uma cafeteira se precisar, pintar alguma coisa. Ele sabe fazer tudo. E todo mundo fica assim, caraca, mas você sabe fazer tudo. Até ele é sistemático até colocar o saco de lixo na lixeira. As pessoas que conhecem e convivem sabem disso. Se ele chega em qualquer empresa ou em casa e o saco de lixo daquela lixeira que tu bota por dentro do ferrinho, se ele estiver para fora, ele já pergunta, quem botou esse saco? Porque, tipo assim, eu já ensinei criança assim. Então, ele é um sistemático com algumas coisas, mas ele é muito habilidoso em tudo. Entendeu? Então, aquela história do pato não funciona com você, meu amor. Isso é um elogio. Que isso? Porque ele fala que o pato faz de tudo um pouco, mas não faz nada bem feito. Hoje, hein? Vou te levar pra jantar hoje, hein? Aceito. O pato faz tudo um pouco, mas não faz nada bem feito. O pato não nada, não corre, não voa, não faz nada direito, mas ele tenta fazer tudo. Ele tenta nadar, tenta correr, tenta voar. Então você é um patão, você é um ganso. E você sabe fazer de tudo e você sabe fazer bem feito. Então, acredito que essa habilidade você tenha adquirido talvez por começar a trabalhar tão cedo e trabalhar com tantas coisas. Porque só faz um resumo que foram tantas coisas mesmo, vocês vão ver. O que acontece, eu vou falar os pontos principais. Faz algumas principais. Eu vou falar alguns pontos bem principais da minha vida.
A gente que é pobre, né? Muita gente, tenho certeza, vai se identificar com esse vídeo. Tu não tem muito dinheiro para poder ficar contratando ninguém, não. Então, além de não ter dinheiro, eu tô falando isso que eu vim de uma família pobre. A minha mãe até fala que antigamente, olha que legal, vou te contar uma história agora que eu nunca te contei. A minha mãe fala minha mãe tem, acho que são 11 irmãos. E a minha mãe veio da roça. A minha mãe fala que antigamente os pais faziam os filhos para poder ajudar na roça, para poder não gastar dinheiro com mão de obra. Caramba. Nesse nível. Então, até... Aí a minha mãe hoje... Das antigas, né? Das antigas. Minha mãe é paraíba e meu pai é baiano. Então, a minha mãe falava assim, não, eu preciso de uma filha. Eu tenho uma irmã, né, mais velha. Eu preciso de uma filha. Minha mãe fala isso. Ela falava, brincando com a gente. Eu precisava de uma filha para poder lavar louça. Aí ela fez uma menina. Caramba. Aí depois o meu pai falou assim, cara, teu pai passa muito tempo sozinho, tem que arrumar alguém pra poder trabalhar com ele. Aí pegou e me fez. Fez um menino para poder ajudar. Então essa é uma história de casa, mas mais assim pelo lado da brincadeira, pelo fato da história da vida da minha mãe. Minha mãe hoje tem até a 4ª série. Meu pai tinha, se eu não me engano, acho que era até a 5ª, mas depois de um homem casado, eu já adolescente, meu pai foi lá e concluiu o 2º grau, porque ele queria concluir os estudos dele. Então, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, sendo camelô. A minha mãe tinha uma barraca de camelô, ia lá para a barraca de camelô. Então, sempre com muita energia, com muito brilho no olhar. Começou o pé do comércio ali, então. Comecei o pé do comércio ali. Então, eu peguei e fui fazer... Eu trabalhava com ela e ficava lá na banca, que ela vendia Era um camelô de cama, mesa e banho, vendia toalha, vendia pano de prato, vendia coxa, edredom, tudo que ela pegava em Ipitinga. Caraca, me lembrei até o nome. Que, São Paulo? O fornecedor. Em Ipitinga. Não, Ipitinga, eu acho que é em outro lugar, acho que é Minas, sei lá, alguma outra coisa assim, nem sei onde que é. Mas de qualquer forma, porque ela que falava que pegava em Ipitinga, entendeu? Uhum. Então, o que aconteceu? Aí eu trabalhei aquela época ali com ela, mas trabalhei foi, muitos anos. Depois ela abriu a loja, quem ficava na loja era eu. Trabalhar. Você ficava ali junto com ela enquanto ela trabalhava. Exatamente. Vendo como tudo acontecia. Mas eu ficava ali, oi, freguesa, seja muito bem-vinda. Né? Nós temos nos produtos de cama, mesa e banho, tudo em muita promoção. Pode vir que você vai adorar, não sei o que lá. E ficava trazendo. Perto de onde, em Nova Iguaçu? É na Caracol mesmo, na Caracol ali da rodoviária, perto da gente. Quanto tempo atrás, mais ou menos? Eu tinha 8 anos. Pode botar aí uns 20 anos atrás? Uns 30. Se você passou por lá, você já comprou algum edredom ali no Caracol? Às vezes foi com ela. Às vezes foi com ela, já pensou? Então foi uma fase gostosa ali que eu achava aquilo bem divertido. Então, mas aí depois minha mãe abriu loja de roupa mesmo, abriu uma loja no centro da Cerâmica, em frente ao supermercado. Aí a gente ficou com aquela loja ali durante um bom tempo. E eu não recebia salário, não recebia nada. Eu ia para a escola, quando eu voltava, ficava na escola. Quando eu voltava da escola, ficava lá até fechar. Mas não ganhava R$1. Uma vez eu me lembro que colocou mesada, mas me deu mesada, era R$5 para mim, R$10 para minha irmã, naquela época. Mas aí chegou no primeiro mês, eu fiz alguma coisa, ela falou, você não merece mais, e pronto, cortou a minha mesada. Deixa eu defender minha sogra. O que acontece? Pelo que eles me contam, lá era um pouco perigoso naquela época. Então ela pegava isso como uma solução, ficar sempre perto dela, ou trancado em casa, ou perto dela, para que a cabeça dele não se fosse pro lado errado. Como eu falei, ou você... com muitas pessoas que ele conhece hoje. Ou como você aprendia mais, né? Uma profissão, você ia acabar se tornando marginal, porque onde eu morava era realmente muito perigoso, era a opção que eu tinha, era ser um marginal. Mas a minha mãe, ela sabia que se eu ficasse na rua, ia dar para nada, então eu tinha que, de fato, aprender a fazer alguma coisa para poder ser diferente. Então, passei aquela época ali, trabalhando naquela loja, aí uma coisa, até uma característica, quem tá falando sobre infância, a minha mãe pegava e falava o seguinte, minha mãe não, meu pai, falava assim, ela funcionava de segunda a segunda, mas no domingo funcionava até 2 horas da tarde. E falava assim, tudo que vender no domingo, o dinheiro é seu. Já que eu não tinha salário, não tinha nada, falava assim, porque domingo era um dia que não vendia nada. E eles queriam fechar. Aí eu falei, não vamos fechar, vamos manter aberto. Ele, mas não tem ninguém, a gente tem que descansar. Eu falei, descansam vocês, deixa que eu vou. E o que vender é meu. Pode ser? Cara, falou pode. Aí, gente, iniciativa, proatividade, estratégia. Aí eu comecei a trabalhar. Criança. Cara, isso é engraçado, porque eu comecei a trabalhar no domingo. Aí eu ficava no domingo vendendo. Cara, eu fazia de tudo, tu não tem noção. E era engraçado, cara. Chegava no sábado, eu tinha que ir no sábado. Pro meu domingo ganhar dinheiro, eu tinha que ir no sábado.
Chegava no sábado, eu ficava na loja e falava assim, não, volta amanhã que amanhã vai ter promoção. Olha. Volta amanhã que você vai comprar isso, vai ter tal cor. Engambelava a mãe. Cara, eu engambelava, velho. Engambelava. Isso aí é uma história eu nossa. Nem sei se essa palavra engambelava existe, mas é porque a gente usa. Acho que a gente criou, engambelava. Engambelava depois enrolar, né? Então, aí depois da sua mãe. De trabalhar com a sua mãe. Aí eu peguei, trabalhava dia de domingo, aí ganhava aquele dinheiro ali, então era muito engraçado. Aí depois da minha mãe, a minha mãe ainda tava com aquele negócio bem firme, né? Que eu tinha que aprender uma profissão. Então, na cabeça dela, ela não ia me sustentar, a parte do comércio ali não ia ficar, porque a minha mãe tinha problema de pressão alta. Então, ela fechou a loja, abriu a loja em casa, fez uma estrutura lá, também não queria mais pagar aluguel, porque naquela época o aluguel já era caro, aí não quis. Aí falou, vou abrir em casa que eu não tenho aluguel. Aí construiu mesmo uma loja e colocou lá para poder trabalhar. Aí naquela época ela falou assim, não, você não vai trabalhar aqui, quem vai trabalhar aqui é teu pai. Minha mãe esquece, minha mãe é empreendedora e bem... Pulso firme. Pulso firme. Ela é o que a gente chama hoje de perfil... Dominante. Dominante. Do DISC, vocês conhecem, gente? Então minha mãe era o dominante ali, falou assim, não, Dorival, tu que vai trabalhar na loja e, você vai arrumar um trabalho. Falei, cara, como eu vou arrumar um trabalho? Eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Ela, não, eu vou arrumar. Aí ela conversou com um amigo dela, que era bombeiro, de Djalma. Aí pegou e colocou eu lá como Djalma lá. Aí não recebia salário, quem me pagava era meu pai, me dava uns 30 reais por semana, assim, pra eu poder continuar lá lavando peça. E foi uma fase bem legal, o pessoal sempre muito acolhedor, uma família muito boa, que eu tenho um carinho enorme até hoje. Aí depois de lá, minha mãe falou assim, não, você tem que aprender a profissão, você tem que estudar. Aí me levou pro Senai, meu pai arrumou o Senai para eu poder fazer uma prova de eletromecânico automotivo, fiz a prova, fiquei na época... Isso com quantos anos mais ou menos? Nisso eu acho que eu já tava com... 17. Não, eu tinha uns 15, 17, depois a gente conta a história de 17 para eles. Eu acho que nisso eu tava com uns 15 anos mais ou menos, porque tu não podia ter 18, então até a formação não podia estar com 18, o curso era um ano e uns quebrados, eu devia ter uns 16 anos, alguma coisa assim, foi mesmo nessa fase mesmo, entre os quase 17 ali. Aí fiz a prova, concorrendo, acho que era com umas 300 pessoas, passei em segundo lugar na prova. Isso foi bem legal pra mim. O meu brabo sempre foi brabinho, né? Lá. Aí eu passei porque eu botei na minha cabeça que eu ia entrar. E olha que curiosidade. Eram duas provas, uma para essa, eletromecânico automotivo, e outra para mecânico industrial. Esse mecânico industrial era prova, mas era para ser bolsista, cotista pela uma empresa Iniga, que era uma fábrica de jeans na época, ganhando um salário. A minha mãe falou que eu não precisava de dinheiro. Me colocou para poder seguir carreira solo. Aí o de mecânico industrial, aí deu pro meu primo Moisés. Aí o meu primo Moisés ganhava o salário todo mês e eu não ganhava nada. E a gente dava ali, aí era engraçado. Foi a forma que ela pensou na época que você ia dar mais valor ao aprendizado. Mas meu primo também ajudava a minha tia. Valeu então a pena, né? Era outro rolê ali. Aí tu foi dali pro Emílio. Valeu. Aí, ela já tá contando a história. Conheço a história. Aí dali, não, ainda não fui pro Emílio. Aí quando chegou dali, no eletromecânico automotivo, no Senai, eu falei, cara, eu preciso fazer um estágio, preciso colocar em prática o que eu tô aprendendo. Aí eu falei, cara, eu vou aprender, eu vou entrar em algum lugar. Aí nisso eu mesmo já tinha botado, eu gostei de cara. Esse negócio de desmontar as coisas, esquece, eu amei de cara. Muito meu perfil, assim. Gente, chegou um brinquedo pra mim essa semana, que tinha que montar peça por peça, abrir com as crianças assim. Eu falei, que incrível, papai vai amar, chama aí um papai. Quando ele viu, eu não sabia que ele ia gostar tanto. Falei só pra eu não precisar fazer, né? Quando ele viu, ele... Vou montar isso agora. Um brinquedo desse tamanho, ele montou peça por peça, parafuso por parafuso. E no final, ele que ficou brincando. Quem me acompanha lá no Stories viu o brinquedo. Mesmo. Aquele brinquedo é meu. Só vai, pra registrar. Então, aí eu fui trabalhar no Carlinho, foi ali na posse ali, trabalhei ali uma semana. Era oficina de carro? Era oficina mecânica, cheguei lá. E, gente, vocês não têm noção, já chegava nos lugares assim, ó. Boa tarde, bom dia, quero falar com o responsável pela oficina. Meu nome é Ayrton Félix, eu sou eletromecânico automotivo, formado pelo Senai com a carga horária de 600 e não sei quantas horas. Olha o marketing pessoal. Durante a nossa conversa, vocês têm que ir pegando aí uns isso insights. Eu tinha 17 anos. 17 anos, quase 20 anos atrás, gente. Anos. 18 anos atrás. Eu chegava, me apresentava mesmo e falava que estava ali em busca de uma oportunidade de colocar colocar em prática todo o meu aprendizado junto com o Senai ali na oficina dele, para poder fazer ele melhorar os resultados e a qualidade do serviço que ele poderia oferecer para o cliente dele.
Cara, tu não tem noção. Se eu tivesse escutado, eu abriria uma oficina. Não, todo lugar que eu cheguei, falei, eu nunca fiquei Mesmo se eu não tivesse oficina. Não, eu nunca fiquei sem trabalhar. Eu escolhi onde eu queria trabalhar. Nesse nível, nisso, um moleque, 17 anos. Tudo pela sua postura, pela sua forma de falar. Aí quando eu cheguei, trabalhei ali no Carlinho, uma semana, eu falei, cara, eu não gostei não, Carlinho, muito obrigado, vida que segue e tchau, tô indo embora. Aí do Carlinho eu fui pra França automotiva aqui na Nilo Pensão. Eu tô até falando o nome porque faz parte da minha história. Bom que você lembra também. Cheguei lá na França, lá, olá, tudo bem? Sou mecânico automotivo, não sei o que lá, mesma história. Aí ele falou, não, vem aí, faz um teste aí, fica aí uma semana. Aí eu fiquei um dia, no primeiro dia eu identifiquei algumas coisas que na época, eu não sei, talvez imaturidade, não sei. Se eu falei, cara, não quero ficar aqui não sei se é porque eu também fui andando de bicicleta, pedalei pra caraca, pra poder chegar quase uns 30 minutos de bicicleta. Aí eu falei, não, então, dali eu fui na época pro Salim também, Salim Pneus. No Salim Pneus, no processo seletivo, eu falei, não, obrigado também. Eu era bem enjoado, porque eu já me achava muito bom. Essa é a verdade, eu me achava muito bom. Então, eu queria escolher um local onde eu acreditava que eu iria ser beneficiado. Depois, gente, eu também vou precisar fazer um podcast com ele, para ele passar essa autoconfiança pra gente, tá? Porque ele tem umas técnicas mesmo que ele precisou desenvolver, porque como ele teve muita gente contra o que ele queria, as coisas que ele queria, ele precisou se impor muitas vezes. E eu, que sempre fui uma pessoa antigamente muito insegura, às vezes ele me dava dicas para ser assim, eu me achava muito bom. Não é que ele é uma pessoa prepotente, arrogante, não. É que ele buscou conhecimento para se tornar bom. E ele tem técnicas para isso. Então, eu vou vir num outro podcast com ele com essas técnicas para vocês. E aí, tudo isso é desenvolvido, tá? Tudo isso é desenvolvível. Treinável, né? Você consegue desenvolver essas habilidades através de treino para você alcançar os seus resultados que você espera, ou até mesmo você conseguir melhorar a sua comunicação dentro de uma equipe, dentro de um grupo. Mas enfim. Aí nisso eu cheguei lá e falei, cara, também é muito distante. Aí eu falei, cara, preciso arrumar um lugar para trabalhar perto de casa. Aí eu conversei com meu pai, falei, pai, tem que arrumar um lugar aqui perto, um local bom, que seja aqui perto, onde eu consiga estar em casa, eu consiga ter os meus horários, isso, aquilo. Aí meu pai falou com o Emílio, que na época era amigo dele, amigo nosso até hoje, né? Aí falou com o Emílio falou, não, manda esse moleque vir aí para poder ficar varrendo a oficina. Aí, beleza. Aí, quando eu cheguei lá, até hoje eu me lembro, o Emílio falou assim, eu falei, pô, mas aí, quanto vai ser o salário? Ele, não tem salário. Eu não tenho vaga pra você. Eu falei, eu olhei assim, teu pai pediu pra te deixar aí, e eu falei que ia deixar você ficar varrendo a oficina aí, então pode ficar aí, se você quiser também. Aí eu falei, cara, eu quero. Cara, foi um desafio, né? Do lado de casa. Do lado de casa, eu ia ter qualidade de vida, eu ia conseguir ainda soltar a minha pipa, porque querendo ou não, ainda era um garoto. Então, aí ele falou assim, para não falar que eu tô te devendo ou que eu não te pago, eu vou te pagar sim, R$50 por quinzena. Caraca. Por quinzena, naquela época. Também que tu ia andando, que não ia dar nem pra passagem. Eu falei, cara, legal. Almoçava em casa. Mas foi uma experiência, cara. Eu trabalhei lá 17, fiquei uns 3 anos ali. Vou falar 5 anos, mas não acho que foi 5 anos, não. Foram uns 3 anos ali que eu fiquei. Foi uma das melhores experiências. O Emílio se transformou em um grande amigo meu, que é meu amigo até hoje, sim, que era o meu patrão. E até hoje a gente tem um ótimo relacionamento. Ele começou a te incentivar para estudar, né, o Emílio? O Emílio, ele me incentivou muito para poder estudar, para você ter noção, quando eu terminei o 2º grau, eu entrei direto na faculdade, porque na época ele falou assim, cara, vai entrar na faculdade, mas eu não vou pagar ela toda não, porque quem tem que pagar é você. Mas o que eu faço? Eu posso facilitar, eu divido a tua faculdade contigo. Então ele me dava uma bolsa ali, pagava 50% da minha faculdade. Então isso foi legal, mas foi bem depois que eu entrei, sei lá, já tinha mais de 1 ano trabalhando com ele, porque quando eu entrei para trabalhar lá, tinham outros mecânicos, eu tive a oportunidade de mostrar que realmente eu realmente sabia trabalhar, conhecia sobre carro, porque eu sabia desmontar e montar um carro por inteiro, abrir e fechar um motor, fazer instalação e manutenção de GNV, mexer na parte aprendeu de carro tudo. Com a mecânica diesel, eu conheço, eu até hoje, então foi algo que faz parte da minha criação profissional ali, naquele início ali, então conheço até hoje, na parte de injeção eletrônica, então o que vocês imaginaram da parte de capotaria também? Então foi uma oficina bem completa, então eu tive que desenvolver essas habilidades. E lá ele, cara,
Era mais ou menos assim, não existia esse negócio que existe hoje. Hoje é mó frescura mesmo. O cara tá fazendo uma coisa, não pode pegar e fazer outra que não, virou adicional. Virou adicional, enfim. Eu não vou falar muito não. Mas, enfim. Já olhei pra ele de rabo de olho, tipo assim, na hora de falar de trabalho, não. Aí bebi até minha água. Mas aí o que aconteceu ali com a Emília ali? Cara, esquece, ali a gente virava pedreiro. A gente virava o que a empresa precisava, porque era uma empresa familiar e pequena. E isso eu sou muito grato a isso, porque isso fez eu aprender colocar tijolo, embolsar parede, instalar piso. Então, assim, era uma oficina onde não tinha trabalho, eu tava fazendo o que tinha que ser feito. Hoje, um dos nossos valores do nosso grupo, né, de todas as nossas empresas, é o olhar de dono, que a gente fala em todas as reuniões com toda a equipe. O que seria esse olhar de dono? Você olhar além da sua função, mesmo que você não faça, mas você estar atenta a tudo, ao total. Então, você era mecânico, mas você estava preocupada com o bom desenvolvimento da oficina toda? Disponível. Então, de repente, um azulejo quebrado ia atrapalhar um carro que você ia atender. Então, você quis resolver aquilo. É o olhar de dono. Exatamente. Isso veio da essência do El também para os valores das nossas empresas. Mas essa parte foi ele construiu um galpão. Aí ele te botou lá para trabalhar. Botou eu e o Tatá lá até hoje mesmo, para poder construir Aí fala assim, alô, Emílio. Alô, Emílio. Inesquecível. Inesquecível. E isso para mim foi muito importante. Eu sou muito grato a essa minha história. Mas aí chegou aí numa época eu peguei, me estressei e falei, cara, não quero mais trabalhar aqui. Mas sim, não quero mais trabalhar aqui. São ciclos, né? É ciclo. Eu falei, não quero mais. Aí minha mãe, nossa, já tinha mais de 3 anos. E tu naquela época era carteira assinada. Então, naquela época tu falava que trabalhava de carteira assinada, tipo, esquece, era tipo o ápice. Não era, tipo, normal você ter uma carteira assinada. Aí minha mãe, não, mas você tem carteira assinada, você vai sair. Eu falei, cara, problema, eu vou sair. Aí eu cheguei, fui direto na Ford. Cheguei numa sexta-feira, eu falei, não, numa quinta-feira, eu falei, cara, não quero mais trabalhar aqui. Aconteceu um lance que me estressou, eu falei, não quero mais trabalhar aqui, não serve mais. Aí eu fui na Ford Besouro, numa sexta-feira, cheguei lá, procurei o chefe de oficina, cheguei lá assim, botava meu jalé, botei meu jaleco do Senai, botei uma calça jeans, uma bota preta, e falei, quero falar com o chefe de oficina. Ah, o chefe de oficina não tá aí não, quero falar com o responsável. Ah, só tá aí o gerente. Falei, quero falar com o gerente, que na época era o Mário. Aí eu cheguei lá pro Mário, eu falei, olá, tudo bem? E ele, tudo bem? Eu falei, qual é o seu nome? Aí ele, meu nome é Mário, eu sou gerente. Eu falei, tudo bem, meu nome é Elton Félix, é um prazer imenso vir falar com você, ter a oportunidade, que normalmente é o chefe de oficina que recebe. Eu sou eletromecânico automotivo, eu vim pelo Senai, carga horária, eu tenho um técnico de embreagem pela Sachs, eu tenho um curso de injeção eletrônica pela Bosch, instalação e manutenção de GNV, tenho isso, tenho aquilo outro, sei mexer em motores a diesel pela MWM. Então, cara, eu vendi o meu peixe, mas porque eu já tinha experiência de 3 anos. Mas eu mesmo tinha técnica e eu tinha... Agora você já tinha experiência do trabalho. Teoria e tinha o trabalho. E falei, mas a sua postura foi a mesma daquele primeiro que você não tinha. Foi a mesma. Pra você ver. Mas a diferença é que eu falei com ele. E eu tenho 3 anos de experiência que eu trabalho numa empresa, aonde eu trabalho hoje, e ontem eu falei que não quero mais voltar a trabalhar lá porque eu quero trabalhar numa multinacional. E eu me vejo muito trabalhando com vocês. E você pode ter certeza que você está diante do melhor mecânico que você vai ter a oportunidade de trabalhar ao seu lado. Rapaz, quando eu falei isso, o cara olhou pra minha cara, regalou um olho. Eu não chegava procurando, perguntando se tinha vaga, se estava disponível, se podia me receber. Não existia essa conversa. A pessoa queria inventar uma vaga pra você quando você chegava assim. Eu chegava e falava, cara, eu vim pra trabalhar. E aí? Tu vai deixar o melhor profissional passar pelos seus olhos assim? Vai deixar embora, solto? Aí ele olhou assim, cara, 8 horas da manhã. Olhou assim. Beleza, vou fazer um teste contigo. Eu falei, pode fazer qualquer teste que você quiser. Eu assim, por que isso? Para você mostrar autoridade e propriedade sobre o assunto abordado, para mostrar, para você vender clareza e convicção que você conhece sobre o que você está falando. E essas pessoas é um nicho onde era muito difícil nessa época, não sei hoje, muito difícil encontrar bons profissionais. Que naquela época um bom profissional já recebia muito. Na época, já no Emílio, quando eu pedi para sair, naquela época eu recebia uma média de 4 salários mínimos, mais ou menos. Enquanto já, tipo, o meu grupo de amigos normais ganhava um salário mínimo, que era o que o mercado estava pagando, eu ganhava 3, 4 vezes mais. Então eu já tinha entendido que
Não era fácil arrumar uma mão de obra qualificada. E com estudo, parte de documento, minha carteira registrada. Eu me preparei para isso. Por que eu nunca fui na Ford primeiro? Em primeiro lugar, todos os lugares que eu fui, nunca fui na Ford, porque era uma empresa grande. Ele ia me pedir documento. Então não queria queimar. Buscar na base, né? Foi montar. Aí o que acontece? Ele pegou e colocou lá para fazer um teste. Cara, desmonta essa caixa de marcha aí de uma F250. Eu falei, botar ela no elevador? Ele, não, é no chão. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu entrei debaixo do carro lá, tirei a caixa de marcha, coloquei de volta, botei a nova, né, de volta. Aí quando deu 1h da tarde, ele falou, ué, pô, tu tá aí fazendo o quê? Vai almoçar, termina de desmontar quando tu voltar do almoço. Eu falei, desmontar não. Faltam 6 parafusos para eu terminar de fechar ele e botar para funcionar. Ele, o quê? Aí ele se assustou porque normalmente o período para poder trocar essa caixa era um período de 8 horas. 4 para tirar e 4 para colocar. Eu desmontei e montei no período mais ou menos de umas 4 horas e meia. Aí como é que foi o resultado? O que ele falou no final? Não, aí no final ele não deixou eu ligar. Não deixou eu ligar pelo medo. Nada, parecia um louco lá, desmontou e montou. Eu falei, que porra é essa? Isso é loucura, ninguém faz isso. Então ele pediu pro melhor mecânico dele, que na época era o Alex. Bom, não sei se isso tem a ver com o TDAH, mas sua memória... É boa, né? Nossa, você lembra detalhes, lembra nomes... É porque foram pessoas importantes, assim, que... Marcaram a sua história. Foram pessoas que viraram meus amigos, assim. Uhum. Porque, graças a Deus, eu sempre fiz muito amigos. São pessoas que sempre me ajudavam e eu sempre dei o meu melhor também para poder ajudar elas. Então, aí o Alex revisou o carro todo lá e viu, pô, ok, ligou e falou, cara, o moleque é bom mesmo. Esquece, estava contratado. Aí nisso, na época, eu tive até um problema, porque o Emílio não queria dar baixa na minha carteira. Falou, não, tu não vai embora não, tu volta aqui. O Emílio não quis te largar. Não quis me largar, mas eu falei, não, já tá decidido. Eu tive que fazer minha carta de demissão. Aí fui embora, aí lá ainda também demorou para poder assinar, por causa que estava dessa transição. E, cara, foi bem legal, cara. E onde você acha que foi a virada de chave? Vou te contar. Então, o que é que acontece? Aí, nisso eu tava consertando o carro e falei assim, aí do nada, imagina, eu do nada, já tava com meus 18, 19 anos, olhei assim, falei, cara, eu sou tão bonito, eu tinha que ser modelo. Cara, assim, cara, vocês acreditam, pessoal aí? Nossos bastidores aqui, todo mundo rindo. Eu olhei assim e falei assim, cara, sou tão bonito, eu tinha que ser modelo. Meu Deus. Ser modelo que é a parada. Mas por que eu pensei nisso? Autoestima onde? Lá em cima. Não veio isso de mim, isso não foi de mim. Foi naquela época daquela novela que tinha o Reinaldo Giannichini, que era ele era mecânico bonitão. Aí do nada as pessoas, cara, você tem que ser um modelo, você tem que ser um modelo. Pô, você é mecânico, tá em alta, mecânico, modelo, mecânico, por causa da novela, pô. Aí eu falei, caraca, aí nisso eu comecei a mover alguns pauzinhos, né? O que foi mover alguns pauzinhos? Procurei uma agência. Na época, eu não vou mencionar o nome porque eu não gostei da agência, mas aí eu procurei uma agência de modelos. Aí na época contei um pouco da minha história, falei que eu queria seguir. Aí eles falaram, pô, cara, tem perfil. Eles mesmos fizeram as fotos minhas, nunca gastei R$1, não paguei book. Eles Será que você ainda tem essas fotos? Eu vou querer postar essa foto. Não, eles não me deram. Nem não no me deram, dia do não. desfile? Cara, é porque na época eu não era ligado à tecnologia. Tá vendo? Nem na época do desfile. Aí, resumindo, comecei a movimentar alguns pauzinhos e falei assim, cara, eu tenho que ser modelo. Cara, em 2 meses, mais ou menos, eu tava desfilando de sunguinha no Fashion Rio. Por uma grande marca. Uma grande marca de sungas. Eu estava de sunga desfilando no Fashion Rio pela empresa Salinas. Pronto, contei o nome. Salinas, de empresa de marca de sunga e de biquíni, assim. No Fashion Rio, em 2 meses. Então eu costumo dizer que você é aquilo que você acredita ser. Você é aquilo que você acredita ser. Se você acredita que você é bom, que você é capacitado, você é. E você busca o direcionamento também, né? Você tem que buscar as informações, o direcionamento, para essas coisas te conduzirem aonde você realmente quer estar. Então, e cara, isso é muito engraçado porque aí aconteceu esse negócio do desfile, então é um meio onde eu não gostei de estar presente, não me adaptei, achei muito esquisito algumas coisas. Aí eu falei, cara, isso aí não é pra mim não. E pulei fora. Aí nessa que pulou fora, continuava lá, com a mão, com as unhas todas sujas. No final de semana ficaram lavando as unhas assim. Aí eu falei, cara, eu tenho que trabalhar. Mecânica, né? Mecânico. Falava assim, cara, eu tenho que trabalhar de terno e gravata. Isso que eu ia perguntar, onde que veio a virada de chave para você decidir sair desse manual, né, que precisava da mão,
Então, depois eu você amava começou a consertar trabalhar. carro. Essa é a verdade. Eu era mecânico, eu amava consertar carro. Eu fazia, de fato, o que eu amava. Até hoje, eu dou um exemplo, um dos meus maiores objetivos é ficar velho, ter uma garagem lá onde eu tenho uns motores para poder montar um carro, eu construir um carro do zero, pegar assim, fazer com que isso seja um hobby mesmo, pegar um carro e fazer ele do zero, entendeu? Tipo, fazer uma Lamborghini em casa do zero, assim, tipo, coisa de louco, assim. Montar. Mais ou menos assim, uma parada assim. Então, aí eu peguei e falei assim, cara, pô, eu amava consertar carro, mas eu não gostava que, cara, ninguém me respeitava, as pessoas não me olhavam como um profissional, tipo assim, pô, o cara respeitável, me olhavam como um mecânico, eu era um profissional, Mesmo sendo qualificado. mesmo sendo qualificado, Tinha esse preconceito. tinha um preconceito, não era uma profissão onde falava assim, cara, o meu sonho é ser mecânico. Quem acorda assim e fala, cara, meu sonho é ser mecânico? Cara, ninguém acorda falando que o sonho é ser mecânico. Vivia todo sujo, com as unhas sujas. Era um trabalho danado pra poder limpar as unhas. E toda semana a mesma coisa. E, cara, eu não aguentava. Cara, eu era o mecânico que fazia unha. Entendeu? Eu não aguentava mais aquilo. Não era ou consertar. Eu amava consertar carro. Vou pegar um corte dele e vou fazer isso, um meme dele. Eu era o mecânico que fazia unha. Então eu falei, cara, eu tenho que andar de terno e gravata. Olha isso, tenho que andar de terno e gravata, tenho que ter um carro zero. Não, então essa virada de Gente, chave para você procurar outro tipo de trabalho foi mais a aparência mesmo? Foi. Eu não aguentava mais viver sujo, porque na época até o ganho que eu tinha, eu trabalhava na Ford, tava ganhando bem pra caramba. Pra minha realidade daquilo, pô, eu tinha 20 anos e tinha uma Twister Zero na época. 15 anos atrás, lançou uma Twister, eu tinha. Era tipo assim, um ápice da moto, assim. Então eu peguei e falei assim, cara, não dá. Tenho que mudar. Quero outra coisa. Tenho que fazer outra coisa, não quero mais consertar carro. Aí eu peguei, entrei numa empresa de tecnologia e serviço, onde vendia lojas virtuais e site. Vendia lojas virtuais e site há 15 anos atrás. E ali você mudou sua vida. Ali eu mudei minha vida. Aí foi ali que eu vendia lojas virtuais e site, aí nisso eu fui progredindo. Eu era um mecânico, só tinham pessoas formadas, pós-graduadas, doutoradas, e eu era o mecânico na parada. Então, como eu tinha entendido que eu era um mecânico, eu tinha que estudar e me qualificar muito melhor. Então, nisso, eu comecei a fazer aquilo que eu fazia de melhor, que era aprender e me qualificar. Aí fui. Só sei que mais ou menos em um ano, eu posso falar com toda certeza, eu tenho até os amigos hoje juntos, eu era um dos melhores executivos que a empresa tinha. E palavra comove, o número convence. Só para vocês terem noção, eu era o melhor fechador de contrato. O segundo, eu ganhava em primeiro lugar, em número. Ficava em primeiro lugar. O segundo melhor vendedor de loja site, ele ficava com menos da metade da quantidade de contratos que eu fechava. Era uma discrepância muito grande. Então, eu nem vou falar meus ganhos na época, porque foi algo... Numa época que nem tinha tanta internet, que o pessoal nem precisava tanto vender. Aí nisso eu virei palestrante, eu dava treinamento de técnicas e vendas, de liderança motivacional, gestão de pessoas, gestão de carreira. Então, nisso a gente eu peguei uma gama de informação muito grande, por isso que eu tive que fiz 52 cursos em 3 meses, pô. Olha que loucura. Por quê? Eu tinha vários leões atrás de mim, pô. Todo mundo que trabalhava, os executivos que trabalhavam, porque eu era um executivo dessa empresa, os executivos que trabalhavam ao meu lado, todos eles eram formados, pós-graduado. Tinham 2, 3 que não tinham faculdade. Eu era um desses 2, 3. Porém, eu tinha que ser o melhor. Eu só conseguiria sendo melhor como? Mostrando através de números que ninguém pode esconder o seu resultado. Ninguém consegue esconder o seu resultado. Eles podem tentar te esconder, mas o seu resultado não. E você se preparou tanto que você não esperava a empresa te dar cliente. Você ficava com essa distância tão grande do segundo lugar, porque você trabalhou tanto, treinou tanto. Não olhava. Eu não olhava para os outros. Você conseguia, por conta própria, suas técnicas, fazer um fechamento muito alto. Cara, e foi uma fase assim muito gostosa na minha vida, Tutu. Porque eu não ficava me comparando, não ficava olhando os outros, não ficava. Eu simplesmente fazia o que falavam para falar. Eu fazia o que tinha que ser feito. E então eu até comento o seguinte, eu sempre fui muito copo vazio.
Porque como eu já tinha entendido que tinha todo mundo inteligente ao meu lado, quando eu sentava na mesa, cara, eu precisava aprender tudo que todo mundo fala. Gente, essas coisas ele usa até na nossa conversa de Até relacionamento, hoje. tá bom? Porque quando ele vem falar alguma coisa que eu não tô a fim de ouvir, ele fala assim, você está muito copo cheio. Se tá copo cheio, você não vai conseguir receber minha informação. Cara, você não consegue colocar água quando o copo tá cheio, não vai. Não adianta, não importa a quantidade, não vai entrar nada. É o resumo do cabeça aberta. Ou você tá com a cabeça aberta para receber coisa nova. Então, como eu era o copo vazio, eu seguia fielmente tudo que o nosso diretor falava. O nosso diretor ficou um grande As regras, meu. as dicas. As regras, as dicas. O que eu precisava estudar, o que poderia agregar na minha carreira. Eu seguia fielmente tudo que eu tinha que fazer. Isso te transformou. Isso me transformou num monstro. Tu não tem noção. Nego falava, cara, quando eu agarrava o microfone, subia naquele palco, quando eu chegava lá assim, ó, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer que eu recebo todos vocês. Isso aqui é 21 anos? Nesse evento maravilhoso, numa tarde de domingo. Aí, viu? Tá com vontade de subir no palco de novo, hein? Rapaz, a vontade já Qual o telefone pra contratar o El aí da palestra? E é algo que eu amo fazer. Então, essa foi um pouquinho da história. Era o quê? 21 anos, né? Nisso eu já tava com 21 para 22. Eu mudei de vida. Mudei de vida de uma tal forma que eu, com meus 21 anos de idade, no lugar de eu comprar um carro para mim, eu dei um caminhão de presente pro meu pai poder trabalhar. A minha irmã trabalha com a gente hoje, a nossa sócia. Eu paguei a faculdade dela. Então, cara, você sonhar é muito bom, mas você realizar é melhor ainda. E agora vem uma outra parte que é melhor ainda. Além de você sonhar e realizar seus sonhos, é você ter a oportunidade de realizar os sonhos das pessoas que estão ao seu lado. É verdade. Eu acho que isso é muito gratificante. Eu tive a oportunidade de ajudar meus pais, ajudar minha família, então eu acho que tudo que a gente faz para nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, isso aí o universo devolve em dobro. Exatamente. Então, um negócio também muito importante, eu até brinco, né? Eu até falei, eu não sei com quem que eu falei essa semana isso. Falei com algum amigo isso. Cara, eu sempre fui muito milionário, tu não tem noção. Sempre fui muito milionário. Vocês estão diante de um cara muito milionário. Ele só tá descapitalizado nesse momento. Mas na mente é milionário. Mas eu nunca deixei de ser milionário. Eu sou milionário desde os meus... que eu me entendo por gente, desde meus 16 anos de idade, assim, da minha vida profissional, assim, eu sou muito milionário. E a gente acredita muito no poder da mente, né, Well? O poder quando você... transforma a sua mente. Você trabalha ali na lei da atração. atração. Isso... pensamento positivo. A lei da atração é fantástica. Eu vou contar um episódio meu e da Tutu, assim, assim, ó. Toda vez que a gente vai em qualquer lugar, me corrija. Acho que já contei isso nos stories qualquer também. lugar. Cara, sempre vai ter minha vaga. Eu cheguei aqui na frente da porta. Vagas. Aqui tem poucas vagas no prédio. Tinha lá a minha vaga. Não é vaga de 12 e de gestante, porque eu não estaciono não, hein. Mas minha vaga lá na frente certinha, pertinho normal, pertinho da porta, normal, onde eu posso parar. É em shopping, é em restaurante, é no meio do caos. É mesmo. Pode estar o caos que for, que se tiver carro, o carro vai sair para eu poder entrar. A gente foi nessa semana para casa do teu irmão aqui no Flamengo, a Rua do Caos. Não tinha lugar nenhum. Não tinha, o pai dela, não, já pode ir direto pro estacionamento, não sei o que lá. Cara, quando eu cheguei na rua, uma vaga, quase de frente com o prédio. Falei, cara, eu tô acostumado já. E quando alguém fala assim, ó, vem com cuidado, porque aqui não tem muita vaga, aqui a gente procura um estacionamento. Eu falo, não, eu tô com ela. Cara, não vou ter esse problema com o estacionamento. E acaba respingando em mim esse pensamento positivo dele, que esses dias eu fui no shopping Nova Iguaçu, acho que era véspera de Natal, lotado. Falei, não, vou lá que a minha vaga vai estar lá, que é pertinho da entrada C, eu só gosto de parar lá. Falei, o shopping lotado. Eu falei, passei lá, falei, não tem a vaga. Quando eu falei, não, calma, que eu falei, não tem a vaga, chegou um cara, tô saindo. Eu falei, não acredito. Até filmei e mandei pra Luísa. Eu falei, Luísa, olha aqui, cara, não acredito. O shopping lotado, com fila pra entrar. E o rapaz saiu da vaga que eu sempre estaciono. A importância de você criar, você já sair com a mente assim, vai dar certo. Atrair as coisas boas pra você, isso é extremamente importante. Ó, vou dar uma pausa aqui pra agradecer ao nosso patrocinador, Pimpinela, que vai estar participando do nosso podcast. E a gente vai botar um cafezinho agora pra fazer. Com a máquina da Três Corações também. E tem Pimpinela em cápsula, ó.
Deixa eu mostrar aqui, vamos pegar pra mim. Um pouquinho de café e coragem todo dia, agora no podcast da Twila também, Pipinela Gourmet. Ó. E a gente toma todo dia. Todo dia eu mostro nos meus stories um tipo de café diferente da Pipinela. Tem gourmet, tem o golden, tem o extra forte. Eu amo o extra forte. Vai fazendo aí pra gente, enquanto isso? É isso, fazer um cafezinho pra gente. Nada melhor Vai dar mais fôlego pra agora. Muita coragem e amor. Finalizando. Eu tava pensando em falar um pouco de como a gente se conheceu, que você adora contar essa história, mas eu tô achando que não vai dar tempo, eu tô pensando em deixar para um próximo, quando a gente falar de relacionamentos. Pode ser? Pode ser. Aí a gente finaliza falando do seu caminho na jornada empreendedora. Pode ser. Aí fica com gostinho de quero mais. Se o pessoal comentar bastante e falar assim, não, amei, volta pra falar do relacionamento da família, aí você volta e a gente bate mais um papo de família. Não, mas isso aí eu tenho que falar desde o início, né? A forma como a gente se conheceu, né? Então, aí é melhor deixar pro próximo então, porque senão... Porque essa é a história da minha vida, Tutu. Essa é a história da minha vida. A história da minha vida é a forma como eu te conheci. Então, pede pro pessoal comentar. Comenta Gente, bastante se vocês vão querer um próximo se vocês episódio querem seu. um próximo episódio eu contando toda a história de como eu tive a oportunidade de conhecer a Twila, não deixem de comentar. Mas só pra vocês, vou dar só um gostinho pra vocês. Quando eu cheguei pra Twila conversar com ela, falei, oi, boa noite. A primeira coisa que eu ouvi da boca dela é, sai daqui. Daí eu falei assim... É verdade. Eu falei assim, mas eu só quero falar com você. Ela, eu não te conheço. Nesse jeito. Então, eu não vou comentar mais nada, vou esperar para vocês, comentem aqui, curtam, compartilhem, porque dessa forma, eu venho aqui para poder estar contando toda essa parte da forma como a gente se conheceu, eu vou contar tudo, da forma como a gente se conheceu até os dias atuais. E eu vou ter meu direito de réplica, porque normalmente ele conta, né, e eu fico só ouvindo. Aí eu vou falar direitinho como foi. Essa é a história da minha vida, foi um momento muito especial ali e gostoso demais. Agora vamos dar uma resumida aí sobre as nossas empresas que a gente está trabalhando no momento. Tem alguma empresa preferida sua? Eu fui num podcast que me perguntaram se tem uma empresa preferida. Eu falei, gente, empresa igual filho. Não dá pra falar que tem preferido, cara, não. Tem momentos, né? Tem momentos. Esse momento tá mais dedicado a uma. Você tem filho favorito? Não tem. Não tem, tudo é filho. Entendeu? Mas tem momentos onde tem um filho que precisa de mais atenção do que o outro. Tem um momento onde um precisa de mais cuidados do que outros. E é assim como funcionam os nossos negócios. Hoje você está mais focado em qual? Particularmente, eu sou apaixonado por todas as empresas. Vejo potencial em todas elas. Mas hoje a gente está com um filho novo. Um filho novo que está nascendo. Posso falar ou não? Pode. Nós estamos criando uma nova empresa que é a Vida Cor-de-Rosa Noiva. Vai ser um espaço somente para noiva. Vai ser um espaço extremamente glamuroso, chique. É algo surreal, fora da curva, onde eu acredito que pode ser que nem o Rio de Janeiro tenha um espaço tão sofisticado, elegante, moderno, quanto esse que nós estamos fazendo. Estamos também... Até mesmo porque nós pegamos uma das... Olhando a dedo esses vestidos, né? Nós pegamos uma empresa especializada em arquitetura de varejo. É verdade. Que é focada só para poder fazer a comunicação da arquitetura com o marketing para o benefício do cliente. A comunicação merchandise ali com o cliente. Para oferecer uma experiência para o cliente agradável, desde a comunicação visual até o atendimento. Então, a gente está focado mesmo para ser uma referência em noivas agora em Nova Iguaçu. Esse ano agora. Assim que a gente tiver a data, a gente vai divulgar no Instagram. Eu já tenho data. A gente vai inaugurar no dia... Vai ser mais ou menos ali no início de março. Não vai passar disso. Criamos também a L4, uma empresa de consultoria. Por quê? Com o Instagram, a gente acaba recebendo muita mensagem pra gente dar muitas dicas, mas como a gente tem uma vida muito corrida, às vezes a gente não consegue aparecer nas stories com dicas. E os nossos sócios, né, que estarão no próximo episódio, o Diego e o Ivan, eles abraçaram a L4 com a gente, então a gente já está começando a distribuir alguns tipos de consultoria, treinamento desde para empreendedores, para equipe. Então, se o objetivo... algum interesse sobre isso, talvez a gente não consiga estar presente, mas todo o nosso conhecimento, junto com o conhecimento deles, que é incrível, vocês vão ver no próximo episódio,
vai conseguir ser transferido através de consultorias, né? O objetivo é transformar aquele empreendedor no empresário, que eu acho que é o grande desafio aí das pessoas que conseguem pegar uma ideia e transformar ela em rentável. Agora ela tem que aprender a escalonar e organizar suas ideias e seus processos. Você só consegue fazer isso se tornando um empresário. É você deixando de ser um menino e se tornando um homem. Exatamente. Essa Caraca, combinação. isso aí é um corte, hein? Vai virar um... Isso é um corte. É uma mistura, né? O empreendedor, aquele lado criativo que precisa, aquele lado motivado que precisa, inovador, e sendo guiado para o lado de empresário, que regras precisam ser seguidas, estratégias precisam ser feitas. Entender que você vai ali ter que pagar todas as coisas extremamente certas, os seus sócios, que é o governo. A burocracia. Famosa burocracia. Fazer o que é certo com o seu colaborador, não fazer o colaborador trabalhar 80 horas semanais, como a gente acaba ouvindo, vendo por aí, e sim agir corretamente com as pessoas ao seu redor, que dessa forma você pode ter certeza você vai se tornar uma pessoa também muito mais próspera quando você faz o certo, faz o bem, faz o correto. E acaba atraindo muitas pessoas boas para perto, né? Como a gente sempre fala, nós somos uma das 5 pessoas que convivem com a gente, mas convivem, né? Então é importante escolher bem. Não, isso é extremamente importante que você falou, porque isso aí é real. E a gente vê na prática, dia a dia. A gente vê na prática. Eu tô com 2 perguntas aqui das seguidores que mandaram lá no meu Instagram. Primeiro, da Daiane Bezerra. Como que é trabalhar com a sua esposa? É você entender que você é o pau mandado da parada. Não, mas isso é em casa e no trabalho. Tô brincando. Em casa eu sei que eu mando. No trabalho a gente respeita cada um no seu lugar. O que acontece hoje dentro das empresas, ela já adiantou aqui, a gente é bem organizado assim, com quem é responsável pelo quê, e quando a gente precisa fazer algum tipo de alinhamento, a gente senta, a gente se reúne, faz uma reunião para poder realmente colocar tudo isso em pauta e depois colocar as definições do que foi definido, para não poder ficar somente conversas paralelas. Agora vai uma grande dica aí para os maridos e para as esposas aí que trabalham juntos. Na verdade é mais para os maridos, né? Cara, não deixa a discussão ir pra cama não, filho, que se for tu perde. Gente, eu acho Manuel. Então deixa para tomar as decisões dentro de um escritório, numa sala de reunião com pauta, então vai ficar muito mais claro e objetivo. Mas bom, vamos lá, hoje é o dia da sinceridade, como eu falei, que eu desconstruí o lado dele falando certinho. Por muito tempo, a gente não tinha definido isso. A gente tinha uma habilidade. Ele tem mais habilidade de tomada de decisão, eu tenho mais habilidade para marketing, eu tenho mais habilidade para sistema, ele tem mais habilidade para tal coisa, e a gente só ia fazendo. Chegou um momento que as empresas cresceram muito rápido, e eu comecei a me estressar, porque eu sou, voltando ao DISC que eu comentei aqui, eu sou conformidade. E ele é dominância. Então, eu preciso ver as coisas assim, início e fim. Preciso que aquele erro não se repita, porque já foi falado. Então, e ele é muito de ordem, ele sabe que aquilo é certo, ele fala, e ele acha que as pessoas têm que pensar igual a ele. Porque a cabeça dele já está lá na frente. E eu falava assim para ele, não é assim, porque você já pensa assim, as pessoas não pensam assim. Então, a gente começou a ter uns pequenos conflitos depois de muito tempo. Sim. Mas não foram conflitos sérios, foram só debates. Aí a gente, na realidade, nesse momento, a gente falou assim, olha só, parou. Alinhamento. Eu falo sobre isso, você fala sobre isso, pronto. Porque senão um acaba confundindo o outro, acaba direcionando uma coisa que o outro falou que não era pra fazer. É igual, agora em janeiro a gente vai estar lançando uma nova marca também. Em janeiro a gente está lançando uma marca, em início de março a gente está lançando uma outra marca. Mas acabou, essa, tá? E acabou, gente, não dá pra ter mais CNPJ não, muito... Essa de janeiro aí, eu peguei e falei assim, cara, vamos fazer a divulgação. Cara, mas eu não sou do marketing. Eu simplesmente mandei para nossa head de marketing. A Bia era para ter me dado um corte. A Bia tem total autonomia para isso. A Bia simplesmente gostou da ideia e foi. Cara, mas ela me deu tanto esporro que na hora eu falei assim, cara, desculpa. Não dei esporro, eu falei assim. Gente, ela reclamar comigo, tudo eu falo que é esporro. Mas meu esporro é assim, por que você não me comunicou? Porque isso vai atrapalhar o posicionamento que eu estou direcionando e rebranding da vida cor-de-rosa. Isso tinha que ser comunicado. Entendeu? Mas eu estava muito empolgada, tinha que ser botado aquela hora. Eu falei, tudo bem, mas você tem que me comunicar. Porque eu ia falar assim, nesse Instagram não, no outro sim, nesse não. Aí ele, com cara de taxa, falou assim, vamos mandar tirar.
Foi exatamente isso. No geral é isso, um escuta o outro, às vezes dá uma briguinha ali assim, não briga, algumas intercorrências de opinião. Hoje tem, antigamente a gente não tinha, porque estava tão ocupado trabalhando que não tinha. Hoje, como a gente está numa parte mais estratégica, acaba tendo uns conflitos, mas também que são resolvidos no escritório. E o que mais deu certo, que o que hoje a gente faz, é separar desde o início a função, que a gente não fez isso antes. A gente foi deixando levar, os dois eram CEO e tudo bem. Agora eu botei ele como CEO de tudo, ele que toma a decisão de tudo. Eu sou o que pode tudo. Você é o pai de tudo. E eu sou específica ali no marketing, no sistema, na experiência do cliente. Aí, se alguma coisa de outras áreas atrapalhar a minha área, a gente marca reunião e faz tudo certinho, né, amor? O que a gente acaba vendo é que muitas pessoas, o ser humano, ele se desentende pelo fato do alinhamento. E o que é esse alinhamento? O alinhamento é o objetivo. Nós já entendemos que nós somos seres humanos diferentes. Porém, nós temos que ter o mesmo objetivo comum. Deixar isso claro. Quando você tem isso muito claro, a gente acaba criando meios para poder chegar nesse objetivo diferente. Mas nós precisamos entender que se trata de eu e ela com um objetivo. Não se trata de eu contra ela. Não sou eu contra ela. Somos eu e ela juntos para um objetivo. Quando você começa a se ver eu contra ela, vocês acabam se apontando, brigando e arrumando outras coisas. Agora, quando se é eu e ela e nós temos um objetivo, vocês vão encontrar meios. O exemplo disso, vou dar um exemplo muito bobo mesmo. As pessoas, elas brigam não é pelo que está sendo falado, e sim da forma como é falado. 90% do problema das pessoas não é nem o problema, e sim como foi falado. Porque por algum momento ela achou que era eu contra ela, e não eu e ela para poder chegar num objetivo. Um exemplo disso foi ontem, né? A Lin, eu nem te comentei, eu acho que eu nem comentei isso contigo, comentei, foi Camila. A Lin estava na praça, aí você falou assim, a Lin pegou os seus brinquedos preferidos e levou para a praça para poder brincar. Não foi? Uhum. Eu falei, a Lin pegou os brinquedos que ela mais usa e levou para a praça. A gente falou a mesma coisa, mas de uma forma completamente diferente, porém com um único objetivo, que foi o brinquedo na praça. Então, muitas das vezes as pessoas se desentendem pelo fato de elas não conseguirem entender, não conseguirem ouvir e muitas das vezes não conseguirem confiar no seu parceiro, no seu sócio ao lado. E acaba criando conflitos até que não precisavam, né? Que não existe. Essa é a verdade. Outra pessoa foi Ju Alves. Quem tem personalidade mais forte de nós dois? A Tuila. Eu, por quê? Ué, quem é que pede desculpa? Eu peço também. Ué, eu nunca vi. Porque eu tô sempre certa. Quem? Ué, eu tô sempre certa, pra que eu vou pedir desculpa? Viu quem tem a personalidade mais forte? Eu tô sempre errado. Não, quando eu tô errado, eu peço desculpa. Mas realmente você pede mais. Cara, eu peço desculpa, estando certo, estando errado. Não aconteceu nada. Não tô pedindo desculpa. Pra resolver, né? Pra resolver. Eu não tenho tempo pra poder ficar perdendo com algum tipo de estresse emocional. Eu já sei o que eu quero. O que eu quero é ela na minha vida. Então também não tenho tempo pra deixar ela perder com algum tipo de algo que ela achou, alguma coisa que ela ficou subjetiva e não objetiva. Então é isso, eu vou agradecer a Pimpinela novamente por estar com a gente nesse projeto. Muito obrigada. Estaremos em mais episódios. Também, passamos nossas marcas aqui durante o podcast para vocês verem algumas delas, né? Dentre a Vida Cor-de-Rosa, que é aluguel de vestidos, na Barra da Tijuca, em Nova Iguaçu. Tem a LL Book liberado um cupom de desconto, pode tudo, em todas as unidades. Então, quem for pedir no delivery, use o cupom nesse mês agora, de janeiro, vai ser sucesso. Quero ver o cupom saindo lá, gente. Aluguel de vestidos infantis, daminhas, olha. É lá no Le Monde de Nova Iguaçu, Limpetit Oficial. Não esqueçam de procurar a gente. A noiva ainda está saindo, não vai aparecer aqui. Sociê Moda Feminina no Shopping Nova Iguaçu. Se vocês precisarem comprar online, também vende para todo o Brasil. Só entrar no Instagram, use Sociê. Botei só algumas das nossas marcas. Nos próximos episódios vão aparecer outras. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Eu que agradeço. Você veio, você aceitou, né? Verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Está iniciando, eu espero que seja o início de um grande podcast
que a gente possa visualizar esses conteúdos durante muito tempo. E vamos ver agora com outros convidados, que eu tenho certeza que o público vai amar. Muito obrigado, Tu. Muito obrigado por você que está nos assistindo até agora. E se chegou até aqui, espero que tenhamos entregado um conteúdo bem legal. Se querem que eu volte, por favor, não deixe de comentar. Porque acabou aqui. Que hoje o intuito foi conhecer esse UEL assim, mais de essência. Agora, acho que a gente tem um pouco sobre coisas para falar sobre família, coisas para falar sobre cada marca, porque cada ramo tem uma dica diferente. Então, o que vocês quiserem mais ver do nosso bate-papo, comenta aqui embaixo que a gente volta com certeza. E já estendo também o convite para o UEL, quando você tiver disponibilidade, sei que a agenda é muito cheia. Eu que faço a agenda dele. Sei que a agenda é muito cheia. Quando você tiver disponibilidade de você sentar ao meu lado para entrevistar as pessoas também, vai ser uma honra ter você comigo. E queria que você deixasse um recado para o pessoal, uma frase motivacional, que você é muito bom nisso. Escolha um tema aí da sua preferência, seja ou trabalho, ou casa, ou família, eu gosto de usar as frases que elas regem a minha vida e é de fato que eu coloco em prática no dia a dia. Eu vou deixar para você o seguinte: quem quer, vá lá e faz. Quem não quer, sempre vai arrumar uma boa desculpa. É isso. Ou seja, se você quer, você faz. Soluções sempre. É isso. Se você quer, você faz. Se você não quer, você vai sempre arrumar uma desculpa. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Comentem muito aqui. E a gente se vê no próximo. É isso. Tchau.